A gente estava falando aqui dos requisitos da CVM, de fato, a barreira de entrada ela não é tão alta, né? E a gente percebe também uma taxa de mortalidade, né? De muitas consultorias que deixam de existir, ou através de um M&A, ou através, né, de uma saída da profissão. O que na visão de vocês incentiva esse profissional a cancelar o registro hoje da consultoria, que é uma profissão que está crescendo tanto hoje no Brasil? Legal. Eu acho que esse dado é extremamente importante, é algo que a gente sempre analisa e avalia, né, porque o objetivo é prestar, né, ajudar a solucionar essas eventuais dores. Né? O que a gente consegue ver é que esse número ele vem decaindo, então se a gente vai ver, por mais que a gente tenha mais credenciamentos, tem novas consultorias, até o aspecto percentual e também o nominal, ele diminuiu a quantidade de cancelamentos, o que a gente acredita que seja uma maturidade maior do negócio, né? Mas o que a gente tem como um dos aspectos de dificuldade? A gente tem grandes vantagens dentro do modelo do comissionamento fixo, a questão da transparência, a questão do alinhamento, mas ele é um modelo de longo prazo. Ele é um modelo no qual eu tenho que ter estrutura, eu tenho que estar organizado e o meu crescimento ele vai ser mais dividido. Eu não consigo gerar no D0 um comissionamento na cabeça de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Eu não tenho muitas das vezes um incentivo da corretora também, porque eu não posso ter exclusividade. Sim. Então eu tenho que estar mais organizado inicialmente, passar por um período de rebentação que ele é um pouco mais difícil. Depois que ela passou desse período de rebentação, geralmente ali a partir dos 100, 150, 200 milhões, dependendo da estrutura interna que ela tem, né, que ela está plugada de fato nas corretoras, que ela consegue ter uma escala. Né, exato, ela já atende o break-even, aí fica muito mais tranquilo, a gente vê uma perenidade maior. E aí são dois movimentos que estão sempre ocorrendo, o movimento de consolidação, das consultorias maiores, mais organizadas, que fornecem uma estrutura para bons consultores. Então é um movimento que a gente acompanha bastante, mas ao mesmo tempo novas estruturas surgindo também, trazendo um pouco mais de diversidade. Acho que esse é um bom tema para a gente falar também. O que vocês têm visto aí no mercado de consolidações, o que o pessoal está buscando, se já tem alguns players se movimentando, se vocês veem esse movimento no futuro. Legal. Acho que esse tema ia vir mais para o final, mas já trouxeram o tema para agora. Eu acho que... Acho não, né? Não vou nem falar do achismo, mas daquilo que a gente de fato vê. E a gente viu isso muito forte dentro do mercado de assessoria de investimentos, movimento de consolidação. E eu acredito que a mesma coisa vai acontecer dentro do mercado de consultoria. Por quê? Principalmente pelo volume e pela quantidade de novas operações ao mesmo tempo. Né? Então acho que tem muito como é que eu vou dizer? Esse ano a gente deve fechar aí com aproximadamente umas 500 consultorias registradas. Umas 500 consultorias, eu digo que tem muito esse movimento do, tá todo mundo fazendo, né? Então eu preciso ter a minha. Se eu não tiver, eu vou ficar de fora, vou perder o timing, etc. E de fato né? A oportunidade eu acho que tá na mesa. Só que o que acontece? No momento em que a gente tem muitas constituições, e como o próprio Rodolfo falou, diferente, por exemplo, muitas das vezes da própria assessoria, existe uma barreira de arrebentação. Que por trás ali da assessoria você tem todo o suporte ali da plataforma. Todo o suporte da corretora, tem os incentivos financeiros, né? Enfim, tem toda essa situação que dá outra estrutura para a assessoria, por exemplo, crescer. Todo principalmente um respaldo no que se refere à parte financeira. Todo o respaldo de tecnologia, plataforma, etc. Então a responsabilidade da consultoria é muito maior. O ônus acaba sendo também, né? Por mais que existam vários bônus, né? O ônus ele é um pouco maior. Consequentemente, esse cara ele tem que ser, pelo menos na minha visão, até mais preparado, como a gente estava falando inclusive aqui no início da nossa conversa, no que se refere à gestão empresarial como um todo, porque enfim, vão ser vários obstáculos ali que ele vai ter que vencer, sejam obstáculos burocráticos, regulatórios, administrativos, tecnológicos, para que ele vença essa etapa. Muitos, querendo ou não, nesse movimento de abrir novas consultorias, vão conseguir fazer, mas outros não. Só que esses outros que não vão conseguir passar essa arrebentação, pela intensidade e, consequentemente, pelo movimento, alguma coisa eles vão ter. O que eu quero dizer com isso? A nível de tamanho de crescimento. Então vamos pensar assim, né? Diferente do universo das assessorias, que hoje a gente tem várias operações acima de 1 bilhão, nas consultorias, essa não é a mesma realidade, né? A gente vê, lógico, temos aí os top 5 ali, que todos já estão acima disso, mas depois a gente não tem muitos. E o pessoal está aprendendo e está fazendo.
Então, acho que foi bem como o Rodolfo falou, ele tem uma arrebentação um pouquinho maior e um timing também de crescimento diferente. Só que, no fim do dia, seja por questões até regulatórias, sejam por questões comerciais, inclusive com as corretoras, cada vez para esse cara que está começando, fica mais difícil esse crescimento. Seja porque ele tem que bancar toda uma infraestrutura, seja porque ele também precisa de coisas que ele ainda não consegue acessar, porque ele ainda não tem tamanho. Só que, muitas das vezes, esse cara ele conseguiu crescer e ficou com 80 milhões, 200 milhões, 300 milhões, e ele, só nesse processo, ele já sentiu todas as dores do caminho. No processo de sentir todas as dores do caminho, ele começa a buscar alternativas para crescer. Então, a primeira delas, muitas das vezes, ele busca o M&A. Vai buscar um parceiro estratégico, um smart money, que vai entrar dentro do business, injetar capital intelectual, injetar alguma coisa para fomentar esse crescimento. Essa seria uma das primeiras alternativas, por exemplo, porque ele de fato vai precisar de ajuda. Como um bom empresário, vai enxergar ali as necessidades e vai buscar essa ajuda do mercado. Então ele pode buscar a alternativa do M&A com essa visão. Mas também existe um outro movimento. Ele vai estar vendo as operações que já estão dando certo. As operações que já estão mais maduras, as operações que já têm tempo e já estão consolidadas, vamos dizer assim, e que muitas das vezes essas operações maiores são as consolidadoras, que já têm todo o background estrutural para ofertar muitas das vezes para esse player, e esse player inclusive conseguir rampar. Aquilo onde ele travou muitas das vezes ali nos seus 300 milhões e que ele poderia já estar com 500, 600, 700, com melhor atendimento, mais qualidade inclusive para atender o cliente com outras soluções, ele sozinho não está conseguindo isso. Então muitas das vezes ele acaba buscando também essa alternativa e não como um M&A para injeção de capital, que pode ser também, mas sim uma estrutura que dê para ele aquilo que ele ainda não tem. E que assim ele consiga cumprir aquilo que daqui a pouco era o propósito até da pessoa física do cara. Que é realmente atender bem o cliente, conseguir crescer, conseguir fazer o negócio acontecer, ele vai buscar um player que eventualmente já tem toda essa estrutura. E acaba sendo o plug and play, né? Porque se ele já tem um relacionamento com várias famílias, atende vários clientes, olha todo o processo operacional que ele vai precisar passar de responsabilidade, organização junto à CVM, estrutura interna, que a gente não está nem falando ainda da prospecção ativa do cliente. Então, muita gente procura a gente com um perfil excelente para se tornar um consultor, já com eventualmente carteira ou com um pipe de clientes, com a intenção de montar uma consultoria. Mas talvez para aquele profissional faça sentido de fato já entrar em alguma consultoria rodando, que já tenha passado por todos esses processos e dores aí do crescimento, porque o mercado está crescendo. Então, se esse cara não se desenvolver e não profissionalizar o negócio, ele vai ficar para trás, né? Então, acho que é um pouco disso também.